Clayton estava tranquilo, visualizando a aba de livros da sua loja online favorita. Ele estava querendo comprar algo novo para ler, até que ele clicou na aba dos mais vendidos. Mas o que ele viu foi algo muito estranho. Dark Romance, A Mulher Santinha e o Cafajeste? Somente livros assim que ele encontrou. Opa, e aí, mano, como é que vocês estão? Beleza? Bom, estamos aqui de volta, né, mano? Se vocês estiverem estranhando a roupa que eu tô, ou então meu cabelo, é porque são 6 da manhã, eu acordei agora há pouco e tô vindo aqui gravar. Senhora, que homem dedicado que eu sou, né? Mas bom, mano, o vídeo de hoje do que se trata? Recentemente, eu tava andando, né, mano, pela Amazon, porque eu sou um cara que gosta de ler bastante. Eu tava olhando na Amazon Livros. Não me diga! Até que eu tive a grande curiosidade de fazer o que, mano? E se eu olhar a aba de romances dos mais vendidos? E é aí que tá, meu bom. Exatamente esta aba é a mesma aba dos Portões do Inferno. Onde exatamente só a Dark Romance. E bom, eu separei aqui alguns pra gente ver o nome dos livros e ler a descrição deles, porque eu me recuso a pagar R$5 pra eu ler essa bomba, tem um inseto aqui. Enfim, eu me recuso a pagar R$5 para ler um livro desses, que tipo assim, eu sei que eu vou querer me matar no momento que eu ler. Então, bora lá. Então tá, mano, o primeiro livro que a gente vai ter aqui seria Contrato com o Meu Italiano Possessivo. 2 pontos. Casamento por Chantagem. Abre aspas. Príncipes do Pecado, livro 1. Fecha aspas. Acho que além do fato desse título ser extremamente específico, uma coisa que me assusta muito é o fato de Príncipes do Pecado, livro 1. Ou seja, provavelmente tem continuação disso. Mas bom, mano, o mais interessante não é só o título extremamente específico de algo que é minimamente criminoso, como casamento por chantagem. E sim é a descrição do produto, que todo produto, quando você vai comprar alguma coisa na internet, na descrição eles sempre colocam o que é o produto, para que ele serve, enfim, relatam as coisas. E nesse livro aqui, eu vou ler a descrição aqui para vocês. No caso, a gente vai ver aqui junto, porque eu não vi isso aqui antes. Tenho até medo do que nos espera. O que acontece quando quem manipula o jogo se apaixona pela peça que ele mesmo moveu? Só resta uma saída: transformá-la em sua rainha. Oh my god. Referências ao que? Xadrez. Ou seja, não é um livro comum. É um livro de safadeza para intelectuais, tá? Você não manja de xadrez, você provavelmente não entendeu isso aqui. Valentino della Rovere. Acho que esse é o nome do cara, né, mano? O nosso querido italiano possessivo. Magnata, feral, implacável. Um homem que transformou a vingança em razão de viver. Aqui temos uma grande descrição de um homem, né, mano? Onde a cada palavra parece que ele se assemelha cada vez mais ao Magneto da Marvel, ou então o Scorpion de Mortal Kombat, porque transformar a vingança em razão de viver não é algo que a gente se vê na sociedade mesmo. De qualquer forma, ele é um bilionário italiano que deixou a Calábria, o que caralhos é Calábria, determinado a acertar contas com o passado e construiu um império em Chicago. Ela é uma especialista em arte que acredita ter a vida perfeitamente planejada. Coitadinha, mal sabe ela que nunca planejamos nada. Ele a obrigará a se tornar sua esposa para executar uma vingança. Ela terá que ceder à chantagem do magnata. Ele transformará a farsa de casamento em sedução real. Ela descobrirá que resistir ao marido de conveniência é impossível. Vamos aos poucos aqui. Ele a obrigará a se tornar uma esposa para executar sua vingança, mano. Que cara é isso, mano? Essa mulher é o quê, mano? É irmã do melhor amigo de infância dele? É a mãe do melhor amigo que traiu ele por alguma razão? A única razão que o cara transformar a mulher em vingança é alguma dessas possibilidades. Ela é filha do melhor amigo dele que fez alguma merda com ele, tá ligado? Porque, porra, não é possível. A segunda coisa, ela terá que ceder à chantagem do magnata. Acho que isso é um tanto quanto criminoso também, né, mano? Uma certa manipulação. Acho que todo livro, assim, tem que ter alguma questão de chantagem ou manipulação. É impressionante. Terceira coisa, ele transformará a farsa de casamento em sedução real. Mais um ponto da manipulação, né, mano? Onde ele vai transformar algo que seria falso em uma... Eu imagino até que uma tentativa de... onde a mulher vai tornar-se perdidamente apaixonada por um cara que não tá nem aí pra ela também. Justamente pelo tempo de convivência dos dois. E ela descobrirá que resistir ao marido de conveniência é impossível. Eu acho interessante o termo marido de conveniência, tá ligado? Porque, tá ligado? É uma questão de uso e reuso, tá? Agora a gente tem uma descrição sobre a história do livro. Que puta que pariu, é muito texto, mano.
Valentino della Rovere. Mia, Marcello! Magnata italiano, dono da rede de joalherias mais luxuosas do mundo. O cara tem dinheiro. Destila poder por cada poro de seus 1,92 m de altura. Beleza. Um destaque bem alto na altura. Vingativo, frio, obcecado e perigosamente imprevisível. Que isso, o cara é o Batman, mano, não tem jeito. Construiu sua fortuna com as próprias mãos depois que sua família perdeu tudo e foi arrastada para as ruínas pelos pecados da geração anterior. O bilionário vive focado em seu único objetivo: destruir aqueles a quem considera responsável pela morte de sua mãe. Para isso, está disposto a usar qualquer arma. Qualquer arma, né, mano? Menos vender a própria alma. Agora, para usar uma mulher, usar alguém de objeto por pura manipulação, somente para conseguir o que quer, aí sim os caras é bom. Colocar o próprio cu pra jogo, ninguém é homem de verdade nesse livro aqui não, né? Gilda Bianchi é uma curadora de arte apaixonada por beleza, história e que sonha por um grande amor. Depois de perder a mãe e o irmão em um acidente em que foi a única sobrevivente, ela vê no pai toda a família que lhe resta. Para protegê-lo, ela fará qualquer coisa, inclusive sacrificar sua liberdade e se tornar esposa de um homem sombrio e letal. Pintora amadora, a jovem sensível e sonhadora vê sua vida implodir quando é envolvida em teia de mentiras, enganos e segredos. Agora, Gilda pertence ao homem mais perigoso que já conheceu. Valentino não contava com a forma como a sua esposa derreteria o gelo em volta de seu coração. Gilda não estava preparada para o desejo devastador que sente pelo homem que roubou seu futuro. Ou seja, um casamento doentio. Em meio à obsessão e uma atração brutal, um amor avassalador surge e o italiano terá que escolher entre partir o coração de uma mulher que ama Mia, Marcello! ou ir até o fim da aniquilação de seus inimigos. Um casamento forjado, 6 meses juntos, uma vingança cuidadosamente calculada e um amor visceral, fazendo ruir defesas e destruindo planos. Uma descrição muito descritiva, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre isso, apenas que é disso que a mulherada gosta hoje em dia, mano. E para nosso segundo livro, temos Nas Garras de um Magnata Protetor, Magnatas Reclusos, livro 1. Outra coisa que é muito recorrente é que desses títulos serem extremamente específicos, mano, é a questão do sempre o título ser basicamente a mesma vibe. Ai, o criminoso fodástico, muito foda, frio, calculista. Ai, o magnata poderoso que não tem sentimentos. Ai, o boi leiteiro e a fazendeira, sabe? Enfim, aqui na descrição desse livro a gente já tem o que, mano? Algumas palavras que eu imagino que sejam como se fossem palavras-chave do que vai ter aqui nesse livro, que seria Age Gap, que eu não faço a mínima ideia do que é isso. Inclusive, vou até pesquisar, mano. Age Gap é um termo que vem do inglês para ser traduzido como diferença de idade. Sem problemas, no entanto, não é qualquer diferença de idade que conta com Age Gap. A palavra gap literalmente traduzida como lacuna. Serve para enfatizar que existe um espaço não preenchido entre uma pessoa e outra. O exame faz distintas às vezes, experiências de nível 2 experiências distintas, portanto a distância entre uma idade e outra visão ser significativa, para que consideremos a diferença total. Ou seja, resumindo pelo... Enfim, volto na descrição, né? Age Gap, protetor obcecado, bilionário recuso, gravidez inesperada, mocinho ex-militar e, o que não pode faltar, né, mas sempre tem que ter um crime envolvido, convivência forçada. Que alegria. Luther Vanderhaal é um bilionário recluso, ex-militar e especialista em segurança. Frio, controlador e marcado por uma tragédia que o destruiu. Ele vive isolado em uma fortaleza onde ninguém entra sem permissão. Aqui já dá pra ver que o cara é uma mistura de Tony Stark, Batman, Capitão América e Superman, né, mano? Tipo assim, pegou as características desses 4 heróis e juntou em um só, até ele precisar pagar uma dívida de honra com o homem que salvou sua vida no passado. Missão essa que consistia em salvar o mais jovem de uma situação perigosa. Esta mulher é Samaya Najar, foda-se, uma jovem árabe. Tá explicado o porquê desse nome estranho, esse nome bombado, que sempre aprendeu a ser forte, mesmo quando o mundo tentou quebrá-la. Depois de ser resgatada de uma situação terrível, ela se viu obrigada a aceitar a proteção de um homem mais sombrio, intenso e impossível que já conheceu. Para Luther, ela deveria ser apenas uma missão. Uma jovem linda, em perigo, perseguida por inimigos poderosos demais para ser ignorado.
Porra, quem tá perseguindo essa mulher, mano? O governo islâmico? Mas Samaya não demora para atravessar todas as defesas que ele construiu. Eu queria muito entender por que eles usam sempre essa alegoria, né, mano? Essa alegoria de bloqueios mentais, um homem duro ser muito defensivo contra seus sentimentos e a mulher sempre conseguir invadir e ele sempre conseguir ativar um desejo nela, sempre essa mesma história. Ela invade seus espaços, lá ele, e descobre seus segredos e desperta nele um instinto de proteção e posse tão ferozes quanto proibidos. Eu acho, não conta pra ninguém, eu acho que eles estão falando de sexo. Luther sabe que não pode querê-la. Ele já perdeu uma filha no passado, já foi destruído por uma mulher que usou uma gravidez para prendê-lo. O cara sofreu o golpe do baú, mano. E deixou claro que não queria filhos, família ou qualquer futuro capaz de abrir novamente as feridas mais profundas da sua alma. Resumindo, mano, o cara é igual um adolescente de 14 anos que acabou de ser corno pela namorada que todo mundo falava pra ele que era rodada. Ele preferiu ignorar, porque na cabeça dele era diferente. Isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Só que uma única noite, só uma, muda tudo. Agora, Samaya está grávida do homem que mais teme amar e ela acredita que Luther nunca irá perdoá-la por isso. Mas quando decide partir, Luther percebe que não quer e não pode perdê-la, então fará de tudo para mantê-la ao seu lado, não importa o que irá lhe custar. Agora me fala, mano, depois dessa descrição, me fala o que isso daqui não faz com a mente de um homem. Mas tá, mano, mais um livro aí dessa pira de síndrome de proteção, alguém pra cuidar e alguém sem sentimentos, no caso, com uma casca muito grossa, por assim dizer, onde a mulher sempre vai entrar dentro da mente do cara e fazer ele mudar de alguma forma, e o cara sempre vai mudar em relação aos sentimentos dele pra tentar proteger ela. E bom, mano, agora vamos pro nosso quarto e último livro, mano, que esse aqui é o que, na minha opinião, tem o título mais interessante de todos, que, abre aspas, um cafajeste no quarto ao lado. Exatamente. Incrivelmente específico. A pior parte de dividir um apartamento com ele, o quarto ao lado. Ó, a referência ao título do livro, tá? Não se esqueça dessa referência. Quando saí de Londres para provar ao meu pai que consigo sobreviver sem o dinheiro da família, imaginei que meu maior problema em Nova York seriam os boletos, o metrô caótico ou a possibilidade muito real de incendiar a cozinha tentando fazer macarrão. Porra, ainda bem que ela não falou dirigindo, porque se dirigir realmente seria um perigo uma mulher dirigindo. Definitivamente, meu maior problema não era David Harris. Irritantemente bonito, arrogante e convencido. David é o tipo de homem que transforma qualquer discussão em provocação. Acha divertido testar minha paciência diariamente e sorri como se soubesse exatamente o efeito que causa nas pessoas. O que, infelizmente, ele sabe. Aparentemente, o cara tem um poder de lembrança. Pelos próximos 4 meses, somos obrigados a dividir um apartamento em Manhattan. Apenas 4 meses. 120 dias até que cada um siga seu caminho. Por que ela teve que ser tão específica nessa questão de 4 meses? E por que ela teve que dar tanta questão nessa questão de ser obrigado? Eu não sei. Eu duvido muito que o cara tenha botado uma arma na cabeça dela e falado: você vai morar comigo agora, maldita. Ela poderia ter facilmente pegado suas coisas e morar na rua. Parece simples. Sim, de fato, parece muito simples, exceto pelo fato de que implicamos por absolutamente tudo. Espaço na geladeira, controle remoto, regras da casa, silêncio e até pelo último pedaço de pizza às 2 da manhã. Primeiramente, que pra você estar acordado às 2 da manhã pra brigar por um pedaço de pizza, não era só pizza que vocês estavam comendo, né? Mas em algum momento, a linha de perturbação e atração começou a ficar perigosamente confusa. E David percebeu isso antes de mim. Agora, além de dividir o mesmo assento, preciso lidar com a proposta mais absurda que já ouvi. Já que passamos o dia inteiro brigando e claramente existe tensão demais, por que não resolver o problema da forma mais simples possível? Sem namoro, sem sentimento, sem complicação. Apenas sexo casual até o fim dos 4 meses. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito... Eu vim para Nova York determinado a provar que sou adulto o suficiente para construir minha própria vida. Só não esperava que meu maior desafio fosse resistir a um cafajeste no quarto ao lado. Puta merda! Isso foi do cacete! E bom, mano, como vocês puderam ver, esses são alguns dos livros que são mais vendidos na Amazon na categoria de romance, né, mano? Notem que o padrão é sempre uma questão de um romance quase impossível entre um cara top tier da vida, provavelmente muito problemático e traumatizado, que vai devastar a vida da mulher, e uma mulher sempre inocente e rebelde,
que vai ser desgraçada por esse homem, né, mano? Sempre tem esse padrão. E que sobre isso eu não tenho muita opinião, tá ligado? Eu só acho bem estranho. Quem curte ler essas histórias, tá ligado? Enfim, o vídeo foi só verificar essas histórias mesmo. Fico feliz de terem visto até aqui, mano. Se puderem, se inscrevem, deixem um like. Falou e até a próxima.